Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta. Voltei hoje com mais uma videoaula para nós analisarmos mais um sistema do nosso corpo humano. Ou seja, hoje vamos falar de fisiologia do corpo humano, analisando exclusivamente o sistema nervoso, que ao mesmo tempo, na minha opinião, é o mais bonito e ao mesmo tempo o mais complicado. Mas enfim, meu povo, olha, hoje é um tema então de biologia do setor A. Ele se encontra nas aulas 35 a 39 das apostilas 7 e 8 do Sistema Ângulo de Ensino, tá bom? E olha, para você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. O canal Estudo Fácil aqui no YouTube, e não se esqueça também de seguir o Instagram, que é @_estudo.fácil, tá bom? Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa as notificações e também compartilhe com os seus amigos para que eles também venham estudar conosco. Combinado, meu povo? Então, olha, hoje nós vamos falar então do sistema nervoso, tá bom? Nós já falamos do sistema digestório, circulatório, respiratório e excretor. Hoje é o quinto sistema da nossa lista de fisiologia do corpo humano, tá bom? Todos têm formulário e hoje também vai ter, tá bom? Já falo dele melhor, tá bom? Tá um formulário bem legal, recomendo que vocês façam e tudo mais. Combinado, meu povo? Então, é isso, bora começar a aula tá longa hoje, tem bastante coisa pra gente fazer, ó, são 38 slides, vai passar rápido, tá bom? Mas assim, tem bastante imagem e tal, então é tranquilo, tá bom? Talvez fique um pouco longa a aula, mas a gente vamos que vamos. A gente vai que vai, vamos que vamos, só alegria, sucesso, suavidade. Então simbora, só vamos soltar a vinheta e a gente começa a conversa, simbora! Aê, meu povo! Bom, como estava falando, formulário de sistema nervoso, tá bom? Aqui está a carinha dele, ele estará disponível. Ó, então é um formulário com 6 questões, tá bom? Discursivas, tá? Então vale a pena fazer. Tema sistema nervoso, questões discursivas. O link estará na descrição do vídeo, no Linktree, mais no Drive, né? Agora eu abri uma pasta lá no Drive. Então quando você pega o Drive, que está o link na descrição, tá? Você pega, vai ter uma pastinha lá escrito formulários. Aí você entra em biologia, você vai ter todos os formulários de biologia, tá bom? Aí você vai achar o do sistema nervoso lá e você já pega e já faz de tranquilidade, tá bom? Lembrando que a correção do formulário ele vem por meio do feedback da resposta ou pelo e-mail. Quando eu consigo, eu corrijo e envio para vocês a correção, tá bom? E aí então, para começar a nossa conversa de hoje, tá bom? Aqui nós temos o que nós vamos falar na aula, né? Então eu vou dar uma introdução ao sistema nervoso, vou apresentar ele bonitinho. Depois vamos ver como que ele aparece no reino animal, né? Então como que veio evoluindo e tudo mais. Falaremos especificamente do sistema nervoso humano, tá bom? Que o foco da aula está aqui, e na parte 4 nós vamos falar dos tipos, analisando o aspecto funcional e o aspecto também chamado de... Agora eu já não me lembro mais. Agora eu não lembro mais. Acho que é funcional e anatômico, se eu não me engano. Pode ser. Isso. Acho que é funcional e anatômico mesmo. Tá bom? Agora já até me fugiu. É tanta coisa aqui, mas enfim, a gente vai ver uma imagem assim. Tá bom? Então bora começar a nossa conversa com os animais. Ah, eu puxei os animais primeiro. Tá bom? Só falta arrumar aqui, tá bom? Mas no caso eu puxei os animais primeiro porque fica melhor, tá bom? Então vamos lá, lembrando, animais, reino animal, os filos, tudo bonitinho, tem uma aula aqui para cada filo, tal, tá fantástico. Começou aonde? Nos quinidários, ou seja, poríferos que vem antes, não tem. Então nos quinidários apresenta o que? Processo de coordenação nervosa. Ele vai ser feito por uma rede de células nervosas que se espalham por todo o corpo, o que nós chamamos de rede nervosa difusa, é difundida no corpo todo, tá bom? Já nos platelmintos, o próximo filo, né? Então é poríferos, quinidários, platelmintos, que no caso representam a planária, já vai ter um processo que nós chamamos de cefalização,
Ou seja, já vai ter um gânglio cerebroide, que é o que eles chamam, que é o que está aqui na frente, ó. E logicamente os cordões nervosos espalhados por todo o corpo, tá bom? Já nos anelídeos e artrópodes, como que nós vamos ter, ó, anelídeos e artrópodes? Como é que vai acontecer? Opa, vamos, filho, aqui. Ele já vai ser formado por alguns pequenos aglomerados de células nervosas localizadas na região ventral dos animais, e aí vai permitir o que? Uma resposta mais eficiente, mais rápida aos estímulos do meio. Então já vai ter, ó, uma concentração mais eficiente, permitindo uma resposta mais rápida e tudo mais, tá bom? Já os moluscos, que nós classificamos em cefalópodes, céfalo, cabeça, tá bom? Lembrando disso, eles já vão ter um cérebro primitivo. Tá bom? Um cérebro primitivo. Então aqui já começa a ter um cérebro que nós chamamos de primitivo. Assim não chega a ser um, tá bom? Mas é o início de um. Além de gânglios também que vão colaborar para executar tarefas um pouco mais complexas, tá bom? E aí já chegamos no vertebrado, né, que aqui está representado pelo coelho, onde já vai ter um sistema nervoso mais complexo do que o restante dos animais invertebrados, e também mais eficiente, que vai apresentar cérebro e medula espinal, que vai formar o sistema nervoso central. Mas isso deixa para uns slides aqui para frente. Beleza? Então, bora começar agora com a introdução mesmo do sistema nervoso. Aqui nós temos, então, função do sistema nervoso, né? Então, assim, peraí, antes disso, vamos lá. O sistema nervoso ele vai participar do que nós chamamos de regulação e controle do equilíbrio dinâmico entre os vários sistemas no organismo animal. Eu costumo chamar que o sistema nervoso é o sistema-chefe do corpo humano, né? Tanto é que tem até uns vídeos aí que às vezes fica no Instagram e tudo mais de uma pessoa, né? De um cara que às vezes fala o que acontece quando o braço dorme, quando dormimos em cima do braço e tudo mais, aí vai falando. E o quanto que o cérebro que comanda tudo, né? Então é muito interessante tudo isso. E bom, qual que é a função do sistema nervoso? Então, controlar e integrar as informações provenientes do meio externo e interno ao corpo, que vai gerar o quê? Respostas adaptativas do organismo. E isso daqui é importante para a gente entender por que o sistema nervoso é importante, por que ele serve, né? Isso é super importante. Bom, sistema formado por órgãos, tecidos e células. Quais células? Neurônios, ou que nós chamamos de células de glia ou neuroglia. Células da glia e tudo mais, tá bom? Pera aí, antes disso, lembrando que as funções orgânicas do corpo, a exemplo do batimento cardíaco, respiração e respostas aos estímulos do meio, eles vão ocorrer por meio da coordenação entre o sistema nervoso e endócrino, que é o próximo que veremos nas próximas aulas. Só que o sistema nervoso é mais rápido e o endócrino é mais lento, tá bom? Então, é isso, beleza? E aí, nós temos então, aqui é um neurônio, olha que beleza, aqui é um neurônio. E aí né, como que é contar um pouquinho dele, né? Então ele é um tipo celular que é fundamental para a fisiologia nervosa. E aí ele vai ser responsável, logicamente, para conduzir o impulso nervoso, que será sempre do dendrito para o corpo celular e assim para o axônio. É sempre neste sentido. Tá bom? Já as células da glia, elas vão servir para sustentação, proteção e nutrição do neurônio. Porém, elas não vão transmitir o impulso nervoso. A exemplo dessas aqui, ó. Essas aqui são exemplos de células da glia. Então, nós temos as células ependimárias, que vão delimitar parte do sistema nervoso. Oligodendrócito, que vai produzir mielina, que nós já vamos entender o que é isso. Astrócito, que vai sustentar e nutrir os neurônios. Micróglia, que vai proteger as células do neurilema, que vai produzir mielina também. Tá bom? Porém, qual que é a diferença do oligodendrócito para essas células de neurilema? Onde ela vai estar. Sistema nervoso central, oligodendrócito, e células de neurilema, sistema nervoso periférico. Já estudaremos melhor isso daqui a pouco. Tá bom? Não precisa saber nome por nome aqui, é mais para a gente conhecer algumas células, tá bom? Mas às vezes aparece no exercício isso, beleza? Seguindo aqui, então nós temos, ó, neurônio, dendritos, são prolongamentos do corpo celular, então eles vão receber estímulos e vai se propagar do corpo celular para o axônio e assim vai.
Corpo celular é o próprio núcleo da célula e o axônio são prolongamentos celulares que vão se comunicar com os dendritos do neurônio seguinte. Então, lembrando que aqui nós vamos ter outro dendrito, e depois outro corpo celular e assim vai. Então, sentido do impulso nervoso, dendrito, corpo celular e axônio, tá bom? Tem que saber isso e aí fechou, tá bom? Isso é só alegria. Então vamos seguir. Aqui nós temos, já entramos no nosso sistema nervoso humano e é aqui que começa a nossa conversa, que é o que eu chamo, que vai ficar um pouquinho mais tensa aí e tudo mais, tá bom? Então, ó, vamos lá. É este quadro aqui que eu estava falando, até estava pensando lá no início. Então nós temos nosso sistema nervoso dividido em divisão anatômica e divisão funcional. Nós já vamos entender isso na parte 4 da nossa aula. Tá bom? Então a parte 1 e 2 já foi, chegamos na parte 3. Tá bom? Que aqui começa a coisa. Tá bom? Então, bora seguir. Então, ó, divisão anatômica, sistema nervoso central e periférico, ou divisão funcional, sistema somático e autônomo. E o autônomo se divide em simpático e parasimpático. Já vamos entender isso, ok? Então, simbora para falar da condução do impulso nervoso. Aqui é onde eu quero que você abra seus olhos, ouvidos e abra tudo. Eu deixei tudo escrito aqui bonitinho, eu vou explicar, tá bom? Está resumido aqui no slide, mas o que importa assim, é que eu coloquei o principal. Tá bom? Que aqui é onde mora o que eu chamo de perigo. O perigo mora aqui, tá bom? Tem exercícios no formulário? Tem. Se eu não me engano, acho que uns 2 ou 3 é disso, para você treinar e ficar craque, para ficar fantástico, show de bola, tá bom? Antes disso, então, nós vamos falar um pouquinho de como é que o impulso nervoso passa na nossa célula, que no caso é o neurônio. E lembrando que o neurônio, ele tem umas características que nós chamamos de... Tem duas propriedades que nós chamamos de excitabilidade e condutibilidade. Ou seja, excitabilidade é a capacidade de responder a um estímulo, seja ele interno ou externo, tá bom? Então ele tem o que nós chamamos de excitabilidade e condutibilidade. Palavra grande, mas enfim. Cá está. Condutibilidade, ou seja, o neurônio, né, se propagar alterações elétricas ao longo do estímulo nervoso, tá bom? Isto é importante. Agora deixa eu pegar aqui o que eu escrevi, né, porque aqui nos bastidores eu tenho todo o material aqui para acompanhar e tudo mais. Então vamos lá. Lembrando que então o impulso nervoso se propaga em dendrito, corpo celular, axônio, e a velocidade se mantém constante ao longo de todo o processo. Lógico que isso eu vou explicar mais para frente. A velocidade do impulso nervoso vai ser maior num neurônio mielinizado do que um não mielinizado. Já vamos entender isso, tá bom? Quando o neurônio está em repouso, ou seja, não tem nenhum estímulo vindo, essa parte é importante, vem comigo. Larga tudo e concentra aqui. Neurônio em repouso, ou seja, dentro do neurônio, dentro da membrana celular, vai ter o quê? Uma carga positiva fora e uma carga negativa dentro. E fora terá uma concentração maior de Na+, ou seja, de sódio, tá bom? Vou até escrever aqui sódio. E fora vai ter uma concentração, dentro vai ter uma concentração maior de potássio. Beleza, isso daqui é o neurônio em repouso, ou seja, ele está numa boa, ele está tá na dele, ele não quer que ninguém interrompa, tal, ele está tranquilo demais, ó, tá até aqui, ó, fora positivo, dentro negativo, e aí fechou, tá bom? Bom, desculpa aí, gente, ele estava lá, aí de repente chegou um estímulo nervoso, e agora o que aconteceu? Bom, chegou um estímulo nervoso, o que vai acontecer? Neste momento, a célula nervosa, neurônio, vai se despolarizar. Ou seja, é neste momento que vão abrir os canais de sódio e vão começar a entrar íons sódio dentro do neurônio. Então, vamos entender este gráfico para a gente acompanhar. Eu tenho o potencial de repouso. Potencial de repouso, o neurônio está tranquilo, numa boa. Veio o estímulo nervoso, o que vai acontecer? Vai despolarizar. Já vou falar o que é despolarizar, ou seja, vai entrar
vai abrir canais sódio e vai começar a entrar íons sódio dentro da membrana, dentro da célula, tá bom? Ou seja, neste exato momento, como vai ocorrer uma despolarização, troca a polaridade da célula. Logo, o que antes fora era positivo, fora vai ficar negativo e dentro vai ficar positivo, tá bom? Porém, como a gente já viu que o neurônio tem essa capacidade de conduzir o estímulo nervoso, ele não fica lá positivo para sempre, dentro, né, no caso. Ele em algum momento vai ter que repolarizar para voltar ao seu estado de repouso. Logo, espera só um momento que eu vou beber água. Pronto. Então, despolarizou, abriu o canal de sódio, entra sódio para dentro da célula. E aí ele vai repolarizar, ou seja, neste momento em que ele repolariza, dentro vai ficar com um excesso de sódio, vai abrir os canais de potássio e vai começar a sair potássio. Ou seja, vai ocorrer uma parte que nós chamamos de repolarização. Vai repolarizar a célula, vai voltar ao que era. Porém, como nós temos, então vai ter uma saída de íons sódio, que é o que está aqui até mostrando no gráfico. Como nós temos uma repolarização, volta ao que era fora positivo e dentro negativo. Porém, vai ficar desigual as quantidades. Logo, por meio da bomba de sódio e potássio, ocorre o que nós chamamos de hiperpolarização, que a bomba vai ajustando as quantidades, vai jogando sódio para fora, potássio para dentro e assim vai. É isso. É isso. Vamos ver imagens, eu vou repetindo, tá bom? Eu vou repetir isso mais uma vez agora, tá bom? Mas, ó, vem comigo para a gente ver algumas imagens aqui. Então, o que nós temos aqui? Neurônio, veio o estímulo, aqui ele está em repouso. Em repouso. Vai ocorrer o que nós chamamos de despolarização da membrana, que vai provocar o quê? O impulso nervoso. Então, o que antes era fora positivo, dentro negativo, inverte, troca, abriu canais íon sódio, entra sódio, fica positivo dentro, negativo fora. Por meio da repolarização, vai abrir canais potássio, sai potássio, fechou, e aí por meio da bomba de sódio e potássio, que vai fazer um transporte ativo, gasta energia, vai repolarizar a molécula da forma correta do que era o início, tá bom? E aí aqui então fica uma área de repolarização, e aí o estímulo nervoso vai passando por toda a célula até chegar onde deseja, tá bom? Aqui, ó, essa parte aqui é importante. Potencial de repouso, isso é o que nós chamamos no início, potencial de repouso, ou seja, a diferença de potencial entre a superfície externa e interna vai ser mantida pela bomba de sódio e potássio, né? Isso aqui vai ser mantido, vai manter a quantidade que era antes. Então, o potencial de repouso é o básico, é o que ele estava antes, o que estava assim normal, né? O que ele está lá numa boa, curtindo e tudo mais. Tá bom? Chegou o estímulo nervoso, vai ter o que nós chamamos de potencial de ação. Vai ocorrer uma despolarização do potencial de repouso, ocasionado pelo quê? Pela mudança temporária de permeabilidade aos íons sódio e potássio. Porque abriu o canal de sódio, entrou sódio dentro da molécula, dentro da célula, entrou, então inverteu o sinal da polaridade, e aí vai repolarizar. Como que vai repolarizar? Abre canal de potássio e vai saindo potássio. E aí a bomba, isso daí já está repolarizado, já está com o sinal que estava antes. Porém, para ajustar quantidade, que é o que nós chamamos de ajustar quantidade, a bomba de sódio e potássio vai ajustando. Aliás, tem muito sódio para fora, tem muito potássio para dentro, enfim, e aí vai ajustando ali conforme for necessário e tudo mais. Então, isso é importante. É importante que isso esteja claro na sua cabeça e que você consiga entender isso de maneira assim, maneira que não fique tipo, entendi mais ou menos. Não, tem que estar claro. Por isso, assim, se você não entendeu alguma coisa aqui, me chama lá no direct do Instagram para você me perguntar, tá bom? Olha, estou até vendo aqui no formulário uma questão que vai falar de estímulo nervoso, e são duas. Uma é da FUVEST e outra é da UERJ.
tá bom? Vale a pena fazer e tá legal, tá legal. Então, simbora continuar aqui. Então nós temos aqui um GIF, ó, que vai mostrar essa coisa, ó. Inverteu, ó, entrou, saiu, ó, e assim vai. Então, o citoplasma aqui, o neurônio, dentro positivo, desculpa, dentro negativo, fora positivo. Inverte a polaridade, ao mesmo tempo vai repolarizando. E aí a bomba de sódio e potássio vai indo. Tá bom? É bem interessante isso. E aí então nós temos, ó, sentido da condição do impulso nervoso, dendrito, corpo celular, axônio. E aí nós temos, ó, estado de repouso, o neurônio está polarizado. Negativo dentro, positivo fora. Tá bom? Então nós temos uma alta concentração de Na+, e baixa de K+, no meio extracelular, e dentro vai ser o contrário. Tá bom? Bom, estímulo nervoso chegou, vai despolarizar, ó, aqui ilustra bem, o que antes era positivo fora fica negativo, o que era negativo dentro vai ficar positivo. Despolarizou, repolariza, e aí o que vai acontecer? A bomba de sódio e potássio vai ajustar as quantidades. Tá bom? E aí então tá aqui. E aí tranquilo. Tá bom? Eu acho que até tá de boas. Acho que eu consegui ser até claro. Ó, aqui também outro exemplo. Então nós temos, ó, 1 potencial de repouso, 2 aqui, 3 vai despolarizar, 4 chega aqui no máximo, né? 5 repolariza, e aí a hiperpolarização vai ajustar as quantidades de cada íon no seu devido lugar e tudo mais. Tá bom? Tranquilo? E aí com essa bomba de sódio e potássio que ocorre aqui na hiperpolarização, né? Então vou colocar bomba Na+ e K+. Aí vai voltar o potencial de repouso e vai fazer tudo de novo. Tá bom? Seguindo, pronto. A parte mais importante já foi. Ótimo. Já estou feliz com isso, espero ter ficado claro, mas qualquer dúvida que ficar, explico novamente. Tá bom? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar então da sinapse. O que seria a sinapse, né, no caso? Vai ser um local de comunicação entre dois neurônios ou um neurônio e uma célula efetora. Isso é importante. Ou seja, quando o impulso nervoso ele vai atingir as terminações do axônio, as próprias vesículas do axônio vão liberar neurotransmissores. Ou seja, por que o impulso nervoso sempre é dendrito, corpo celular, axônio, para o outro dendrito, corpo celular e axônio? Porque o axônio que vai ter o que? Vesículas, que nós estamos até vendo aqui, ó, que vão liberar neurotransmissores para os dendritos que só têm esses canais receptores. E aí vai ser isso. Então por que é de axônio para dendrito? Porque só o dendrito tem a molécula receptora e só o axônio tem a molécula que vai liberar o neurotransmissor. É isso. E aí esses neurotransmissores vão ser como correios, entre aspas, né? Vai ser um meio de comunicação em uma sinapse. Louco, né? Bem bonito. E aí então os receptores de neurotransmissores localizados nos dendritos são estimulados e vão desencadear um novo potencial de ação e vai se propagar assim o impulso nervoso. Beleza? Eu acho que tranquilo, né? Nós temos também o que nós chamamos de um neurônio de bainha de mielina. Essa parte também é importante, mas é tranquila. Tem exercício disso no formulário, então é importante também estar atento a isso. O que seria uma bainha de mielina? É um lipídio, né? O que é mielina? É um lipídio isolante elétrico. E aí ele vai envolver os prolongamentos do neurônio. Então ele vai ficar no que nós chamamos de axônio. Tá bom? E aí ele vai produzir o que? Uma condição saltatória. Henrique, o que seria isso? Né? Lembrando que no sistema nervoso central a bainha de mielina é formada pelo oligodendrócito, aquela célula de glia que eu falei lá no início. Tá bom? Então, o que seria essa condição saltatória? O neurônio não vai precisar fazer todo esse processo de inverter polaridade, repolarizar, bomba de sódio e potássio, ajustar a quantidade. Não, ele já vai saltando nesses nós aqui que nós chamamos, tá bom? Nesses nódulos também, entendeu? Então ele já vai pulando, ele já vai saltando como se fosse aqui um canguru que ele até está falando,
né? E aí, logicamente, se não for mielinizado, vai ficar um caracol para até fazer tudo isso. Tá? Tudo bem que é rápido, mas demora um pouquinho. Né? Lembrando que se no mesmo tipo de fibra, o impulso nervoso vai manter a mesma velocidade. Tá bom? Lógico que a velocidade do impulso nervoso será maior em fibras mielinizadas, porém, acontece. E aí eles vão conduzir o impulso mais rapidamente. Isso que é importante, ficar da bainha de mielina. Tá até aqui, ó. Então nós temos um neurônio, o axônio, e o que está em volta dessa parte azul aqui é isso que nós chamamos de extrato mielínico ou bainha de mielina. E aí ele vai estar toda enrolada ao longo do axônio. Beleza? Agora, falando dos tipos de neurônios que nós temos, porque essa também é uma outra parte importante. Nós temos o que nós chamamos de neurônios sensitivos, sensoriais ou aferentes. Tem exercício que vai aparecer qualquer um deles, tá? Então por isso tem que saber. E logicamente, se é neurônio sensitivo, eles vão levar informações dos receptores sensitivos, por exemplo, nos órgãos do sentido, para o sistema nervoso central. Já vou falar qual que é o sistema nervoso central, que é o que eu costumo dizer assim, que é do corpo, da fora para dentro, tá bom? Do órgão do sentido, nós temos 5, para dentro do corpo. O neurônio motor, ele vai conduzir do impulso nervoso do sistema nervoso central para os órgãos efetores, no caso glândulas ou músculos, ou seja, de dentro para fora, fora periferia, tá bom? Músculo e tudo mais. E nós temos aqueles neurônios associativos que vão integrar as informações recebidas pelos neurônios sensitivos e as respostas motoras realizadas pelos neurônios motores. A exemplo desse daqui, ó. Quer ver? Vamos entender essa imagem aqui, ó. Nós temos, ó, recebi a pele, recebeu um estímulo, passou por tudo, ou seja, um neurônio sensitivo. E aqui nós vamos ter um neurônio de associação, porque vai ligar o neurônio sensitivo ao neurônio motor. E aí esse estímulo vai até o meu músculo, que vai fazer com que eu retire o braço, a mão, por exemplo. Entendeu? Então é bem interessante tudo isso. Ou seja, vai do órgão receptor para o órgão efetor. Bem bonito, né? Enfim, seguindo. Nós temos agora, então, o nosso sistema nervoso humano. Nós vamos estudar as divisões, que eu costumo chamar dele, né? Então, as divisões do sistema nervoso humano. Tá bom? Já está acabando a aula aí. E, enfim, vai ficar um pouquinho longa mesmo. Nós temos o sistema nervoso central, caracterizado pelo encéfalo e medula espinhal. E o sistema nervoso periférico pelos gânglios e nervos. Beleza? Começando pelo sistema nervoso central. Então nós temos formado pelo encéfalo e medula, e eles vão ser envolvidos por estruturas ósseas que vão auxiliar na proteção. São elas crânio, coluna vertebral, junto com o líquido que eu chamo de céfalo raquidiano ou cérebro espinal, que vão proteger o encéfalo e tudo mais. Tá bom? Então isso aí é importante, é uma questão de proteção. Tá bom? E aí, ao redor do sistema nervoso central, que às vezes a gente chama de SNC, vão existir o que nós chamamos de meninges, ou seja, são membranas que vão envolver e proteger os órgãos do SNC. São elas dura mater, aracnoide e pia mater. Tá bom? Não precisa saber muito esses nomes não, mas é bom conhecer, porque quando você lê no exercício já vai saber que fala das meninges. Beleza? O encéfalo, formado por cérebro, cerebelo, bulbo e ponte. Tá bom? Tem outras também, mas ele vai ter uma função que nós chamamos de associativa, ou seja, uma associação entre percepção de estímulo e elaboração de resposta no sistema nervoso. Tá bom? Tá até aqui, ó. Sistema nervoso central, nós temos o encéfalo, ó. As meninges protegendo e o crânio também. Cérebro responsável pelo pensamento, movimento voluntário, linguagem, julgamento, percepção, consciência. Cerebelo está mais envolvido com a parte do equilíbrio, postura e movimento. O bulbo com a frequência respiratória, frequência cardíaca e pressão arterial. Tá bom? Mas lembrando, cerebelo é mais a parte de equilíbrio, bulbo a gente já viu em outras aulas também, e o cérebro mais a parte de memória, pensamento, linguagem e tudo mais. Tá bom? Aqui também, ó, cérebro, cerebelo e bulbo. Tá bom? Isso aqui é mais para a gente ter duas imagens aqui. Voltando lá, nós temos então agora a medula espinal, que vai fazer o que? Vai ser via de passagem de informações entre o encéfalo e as regiões periféricas. E aí nessas duas estruturas nós vamos encontrar substâncias brancas e cinzas.
Qual a diferença entre elas? A branca, composta por axônios neuronais, são mielinizados, tá bom? Então aqui conduz mais rápido o impulso elétrico, o impulso nervoso, desculpa, e o cinza, que vai ser composto por corpos celulares dendritos de neurônios não mielinizados, tá bom? E aí, tranquilo, né? E aí nós vamos ter o que nós chamamos de arco reflexo, que eu já vou explicar o que é isso, tá bom? Então aqui, ó, a medula e o encéfalo, tá bom? Substância branca mielinizada e substância cinzenta não mielinizada, tá bom? E aqui para mostrar bem, claro que é tudo ilustração e tudo mais, mas é isso, né? Bem interessante, é bem bonito, né? Bom, aqui ó, a medula espinal também, ó, até tá mostrando, ó, neurônio motor, aqui é o neurônio associativo, que vai ligar o neurônio sensorial, o neurônio motor e tudo mais. Então, é bem bonito o nosso corpo, né? Muita coisa a gente não vê, mas acontece a todo instante, né? Mas olha, aqui é o que nós chamamos então do arco reflexo. Essa parte também é importante porque envolve o sistema nervoso central, tá bom? Tá até explicado aqui bonitinho o texto do arco reflexo, tá bom? Lembrando que o arco reflexo, até anotei aqui para não esquecer, é o caminho que o impulso nervoso vai fazer, e ato reflexo é a própria ação, tá bom? Então, a exemplo do arco reflexo patelar que nós chamamos, né, quando a gente vai no médico, o médico pega aquele martelo, bate na perna e a perna levanta sozinha. Isso é um arco reflexo, é uma ação involuntária, tá bom? A exemplo, então ele vai pegar, quando o martelo toca de leve o tendão patelar, os receptores do músculo são estimulados. Aí o impulso vai viajar por meio desse caminho roxo aqui, que vai ser o neurônio sensorial, e aí ó, viaja através do neurônio aferente em direção à medula espinal. Aqui vai ter o neurônio de associação para ligar os dois neurônios aqui, ó, passou pela parte cinza da medula, e aí o impulso nervoso vai viajar ao longo do neurônio eferente em direção ao músculo, que vai fazer o quê? Retirar a perna, vai levantar a perna, então a perna é projetada para cima. Bonito, né? Olha, é louco. Claro, a gente estuda isso, parece que é um negócio que demora muito, mas não, o médico bate ali, já levanta, isso acontece em segundos e a gente não sente nada. Olha que louco, né? A exemplo também da panela quente, por exemplo, se eu tocar na panela, eu vou enviar um estímulo nervoso por meio do meu neurônio sensorial, neurônio de associação, até o meu neurônio motor, que vai fazer com que o músculo contraia o meu braço, né, que o músculo contraia e eu retire o meu braço para não ficar tocando na panela que está quente, por exemplo. A não ser que se você queira ficar lá segurando, com o dedo na panela, ficar queimando e tudo mais, mas aí é com você, né? Mas é bem interessante isso. E agora falando do sistema nervoso periférico, tá bom? Então ele é formado por nervos e gânglios nervosos, tá bom? Lembrando que os nervos são órgãos formados por um conjunto que nós chamamos de neurofibras, que são axônios e dendritos, que vão levar e trazer impulsos do encéfalo, da medula, dos gânglios e dos órgãos sensoriais. Resumo: nervo, conjunto de prolongamento de neurônios, tá bom? E aí eles vão estabelecer conexões entre as estruturas sensoriais e motoras e o sistema nervoso central, e aí eles vão ser classificados em sensitivo, se só tiver apenas neurofibras de neurônios sensitivos, motor, se só tiver de motor, e misto, vai ter um pouco dos dois, tá bom? Pelo aspecto anatômico, a gente pode classificar em nervos cranianos, vindos do crânio, ou nervos medulares, vindos da medula. Sobre os gânglios nervosos, são locais onde há reunião de corpos celulares dos neurônios, tá bom? E aí aqui está aqui, ó, aqui é um nervo, né? Então, o corte transversal de um nervo. E aí, então, nós temos uma bainha de tecido conjuntivo que vai proteger o nervo, tá bom? E aqui, ó, vasos sanguíneos, tá bom? E os axônios, neurônios, ó, neurônio mielinizado e neurônio não mielinizado. E aqui nós temos o axônio e aqui o que nós chamamos de neuriloma, tá bom? Neuriloma. Beleza? Tranquilo, né? Acho que de boas. E agora, outra imagem aqui, ó, que vai resumir. Então, quanto à função nervo sensitivo, motor ou misto, tá bom? Opa, não é isso que eu quero. Ou misto, e aqui está explicando, nervo sensitivo é do órgão do sentido para o sistema nervoso central, de fora para dentro, e neurônio motor de dentro do cérebro para fora, para outra parte do corpo, tá bom?
E pelo aspecto da origem, né, do aspecto anatômico, nervos cranianos vão ter origem no encéfalo e nervos raquidianos ou medulares, né, terão origem na medula óssea. E aí serão todos mistos. Tá bom? Tranquilo, né? E agora para falar então de uma divisão funcional, que nós tivemos a divisão anatômica, agora uma divisão que nós chamamos de funcional. Tá acabando, meu povo, tá acabando, tá acabando. Pera aí. Nós temos sistema nervoso central como central de integração, central de atendimento ao cliente. Né? Neurônios vai ter então neurônios associativos do encéfalo e da medula espinhal. Que aí vai mandar para onde? Para o sistema nervoso motor, onde vai ter nervos e neurônios eferentes, motores, né? Que vão enviar para um órgão que vai efetuar e tudo mais. Né? Então, o sistema nervoso sensorial. Na verdade, começa aqui, né? Começa aqui a questão, é que eu peguei por aqui. Mas começa aqui e vai, porque é neurônio sensorial, nervo sensorial e tudo mais. Né? E tudo mais. Então é bem interessante. E lembrando que o sistema nervoso sensorial e motor constitui o sistema nervoso periférico, que é composto pelos nervos e tudo mais. Combinado? E aí então vendo, divisão funcional. Como é que é dividido o sistema nervoso periférico? Em sistema nervoso somático ou voluntário, ou seja, controla as relações com o ambiente e depende da nossa vontade. A gente que comanda. Sistema nervoso periférico, somático ou voluntário. Porém, tem aquela parte que a gente não comanda, que é o sistema nervoso autônomo ou involuntário, que aí vai controlar o meio interno, e aí este sistema nervoso autônomo será dividido em sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Tá bom? Olha essas imagens aqui que é interessante. Sistema nervoso periférico autônomo. Simpático vai ter o neurotransmissor adrenalina e o parasimpático acetilcolina. Tá bom? O que seria o sistema nervoso simpático e o parasimpático? Ele é mais uma questão que é assim, um estimula e o outro inibe, né? Como assim? Quando você leva um susto, quando você está tenso com alguma coisa, o sistema nervoso simpático, ele vai estimular, né? Ele vai estimular mesmo com que, por exemplo, dilate a pupila, inibe a salivação, relaxe os brônquios, ou assim, diminuir um pouco a ação desse órgão, aumentar daquele e tudo mais, e o parasimpático vai inibir, ele vai voltar à situação comum, que aqui estava, a situação normal. Né? Então, o que um acelera, o outro reduz, e assim vai. Tá bom? Tem até uma imagem aqui que é interessante, ó, que eu peguei essa daqui de uma gangorra. Né? Então, por exemplo, o simpático atua, parasimpático vai lá e relaxa e tudo mais. Né? Então, simpático fugir ou lutar, parasimpático relaxa e digere, relaxa, já está tudo certo. Tá? Então, é bem interessante isso. Então, isso é uma divisão funcional do sistema nervoso humano. Tá bom? Que é o que eu chamo de, às vezes, SNH. Tá? E aqui ó, uma outra imagem que diz a mesma coisa. Né? Então, lembrando que a divisão simpática estimula a produzir, a fazer alguma coisa, e a parasimpática inibe e relaxa, volta à normalidade. Tá bom? Meu povo, é isso para esta aula super completa de sistema nervoso humano, da fisiologia do corpo humano, vendo o sistema nervoso. Combinado, meu povo? Então, é isso. Espero ter ficado claro tudo que eu disse hoje, tá bom? Se não ficou, me mande um direct lá no Instagram, @estudo.fácil, que eu irei te ajudar com certeza. Combinado, meu povo? Então é isso. Um grande abraço para vocês, muito obrigado. Não se esqueça do formulário e nos encontramos então na próxima aula com mais um sistema para nós trabalharmos. Combinado? Grande abraço, fiquem bem, muito obrigado e até mais. Tamo junto!